Tendo decidido, Leyline naturalmente deixou sua postura clara. Nesse caso, não vamos incomodá-lo mais. Bethany parecia um tanto desapontada e até chateada quando puxou a mão de Na para sair. Isadora, por outro lado, parecia não indicada, mas da mesma forma não disse uma palavra. Como é bom ser jovem! Leyline olhou para as costas dos 3 discípulos e suspirou. Se ele acrescentou os anos de seu corpo principal também, ele tinha idade suficiente para ser avô de seu avô, talvez até mais do que isso. Ele naturalmente estava qualificado para dizer tal coisa. Tiff, que estava ao lado dele, viu quão velho e experiente Leyline parecia, e seus olhos revelaram um traço de choque. Oh, chegamos ao porto! Leyline lançou o Eagle Eye em si mesmo e olhou para o porto ao longe, incapaz de parar o sorriso que brotava em seu rosto. O marinheiro no deck de observação notou isso também, e os aplausos imediatamente se espalharam pelo navio. Depois de sair do navio, Leyline primeiro se separou de Tiff, dizendo-lhe para trabalhar nas sombras. Ele, por outro lado, alugou uma carruagem e se apressou em direção à cidade de Lua Argentia. Com a proximidade do porto, só demorou cerca de um dia em carruagem de cavalos. O cocheiro que conduzia o treinador era um homem velho com as costas tortas. Músculos magros se projetavam em seus braços, e havia algumas cicatrizes no rosto que pareciam ser lembranças de uma época em que se aventuravam ou no exército. Ele se chamava Old Bayer e era bastante divertido. Seu sorriso revelou alguns dentes perdidos, mas não só fez com que parecesse menos ameaçador, como até fez um apaixonado por ele. Asterisco Pac. Asterisco o velho Bayer balançava o chicote de maneira prática enquanto falava com Leyline. Você deve ter tido uma ótima visão de ter escolhido nossa empresa. Honestamente, você acha que há uma área aqui que a Old Bayer não conhece bem? As terras do norte, especialmente. Quando entrei pela primeira vez no exército. Os olhos de Leyline dispararam em todos os lugares enquanto ele observava a vista. A primeira impressão que teve foi que as terras do norte eram vastas, as planícies sem limite e sem uma alma à vista. O segundo pensamento que ele teve foi que estava frio. Ainda não era verdadeiramente inverno, mas as pessoas do lado de fora já estavam usando casacos grossos. Vendo a respiração branca saindo da boca do velho Bayer, Leyline riu. Exército? Então você é um soldado aposentado? Com quem você entrou em guerra? Ao ouvir isso, a Old Bayer concluiu. Você deve ser de outra terra, sim. De fato. Eu venho do sul, o reino d'Ambrat. Leyline não tinha nada a esconder quando se tratava de sua terra natal. Ele não tinha antecedentes criminais, e a única coisa que merecia ser escolhido era seu trabalho como pirata, mas o próprio rei estava garantindo a ele o que o tornava sem sentido. Depois de alcançar Lua Argentia, ele estava preparado para mostrar seu status como um nobre e ver se ele poderia receber tratamento especial. O sul. Esse é um bom lugar. A velha Bayer suspirou. Como não pode haver batalhas no norte? Não esperando que Leyline perguntasse, ele continuou, nós temos que lutar contra a invasão dos orcs e outros reinos humanos ambiciosos, e até limpar as planícies dos goblins de pele verde. Esses duendes miseráveis realmente sabem como se reproduzir, e nós temos que acabar com eles praticamente todos os anos. Comparado aos orcs e cavaleiros de outros reinos, prefiro ficar nas planícies e matar os elfos. Orcs? Leyline deu um tapa na cabeça, certo, eu esqueci deles. O mundo dos deuses era enorme e a cidade de Lua Argentia do Norte era apenas a região mais ocupada pelo Homem do Norte. Através da Cordilheira do Nascer do Sol e além do deserto sem limites, havia muitas tribos orcs e até um reino. Os humanos tinham seus deuses e os orcs também tinham seus próprios. Sob o comando do mestre dos orcs, Gelsh, havia praticamente guerras a cada ano enquanto invadiam um mundo civilizado. Devido a ter suas próprias circunstâncias e personalidades, os deuses dividiram facções e confrontos quando se tratava de suas próprias organizações. Eles até se lutaram, parece que deuses nunca podem se livrar de seu estado emocional. É claro que é o mesmo para os magos que compreendem as leis. Os chamados deuses e magos das leis eram meramente poderosos mortais. Leyline sabia disso bem. Claro, ele preferia assim. Se ele perdesse sua personalidade e emoção,
Mesmo se ele se tornasse um verdadeiro Deus Supremo, que diferença haveria entre ele e um computador? Imortalidade e liberdade eram dois aspectos que nunca poderiam ser separados. Com circunstâncias variadas, o Império Orc frequentemente tinha conflitos com o reino, e até causava guerra. Aqueles no norte obviamente não esperariam para serem mortos. Eles se reuniram em Lua Argente e, com alguma orientação, formaram uma aliança. Eles usaram o poder da magia para resistir tenazmente à invasão dos orcs. Neste mundo, os humanos tinham uma grande vantagem. Sua força divina excedia em muito a dos orcs. Mesmo com conflitos internos, ainda era possível que Lua Argentea permanecesse alta. Com as batalhas incessantes, o status de Lua Argentea ficou cada vez mais alto, a tal ponto que as terras nas quais eles tinham influência aumentaram pouco a pouco. Já havia chiados fracos para os escolhidos, o governante de Lua Argentea, tornarem-se a rainha e estabelecerem o reino da Lua Argentea, e até mesmo unificar as terras do norte. Esta foi a causa da atual maior crise e catástrofe. Claro, o velho Baer não havia dito tudo. Algumas coisas que Leylin reunirá de suas descrições. Os novos nobres desejam ascender e os mais velhos não estão dispostos a abandonar seu status e sua terra. Há uma reação óbvia. Os orcs não deixariam de aproveitar esta oportunidade, e é por isso que o mundo humano está agora no caos. O apoio externo que as terras do norte recebem é muito pequeno e, pelo que parece, as últimas décadas não foram calmas. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. É bom que as coisas não sejam calmas. É melhor que as coisas não sejam calmas. Como um nobre estrangeiro, ainda era impossível para Leylin entrar no núcleo de Lua Argentea e obter conhecimento limitado a magos de alto nível ou lendários, mesmo como um bruxo de nível intermediário. Não importa de onde nobres ou magos eram, todos eles eram preconceituosos contra estrangeiros. Isso ainda era verdade mesmo em Lua Argentea, que pregava abertura e liberdade. Em circunstâncias normais, a menos que Leylin permanecesse aqui por alguns séculos e passasse por situações de vida e morte para a cidade e assinasse um grande número de contratos injustos, ele não teria esperança de entrar no núcleo do governo. No entanto, com a guerra se aproximando, tudo mudaria. Em tempos de guerra, tudo poderia ser ignorado em nome da vitória. As regras geralmente severas para o avanço podem ser desconsideradas. Enquanto alguém possuísse méritos militares, avançar rapidamente seria possível, talvez até para o núcleo. Mas somente se não caísse antes de ter sucesso. Portanto, para Leylin como ele estava agora, a guerra era uma grande oportunidade. Isso pouparia muito tempo para chegar ao núcleo de Lua Argentea e era o melhor caminho para ganhar magias de alto nível e lendárias. Quanto ao perigo. Haha. Quando Leylin teve medo. A Tiff precisa trabalhar rapidamente. Eu terei que mudar meus planos. Em vez de entrar na guilda dos magos, farei tudo o que puder para me tornar um guarda da cidade. A guerra marcou o sofrimento dos plebeus, mas foi um palco para os heróis. Com as trilhas de sangue e a eliminação de velhas organizações podres, havia muitas oportunidades para novas organizações surgirem. Leylin obviamente iria aproveitar esta oportunidade. Embora isso traria grande sofrimento para as pessoas, o que isso tem a ver com ele? Uma vez que eu entro na guarda da cidade, tenho certeza que posso ganhar méritos rapidamente através de batalhas em troca de informações de alto nível sobre magias. Vai ser muito mais rápido do que entrar na Torre do Mago e lentamente acumular méritos. Os guardas da cidade pertenciam exclusivamente ao mestre da cidade, o que significava que ele estaria diretamente subordinado aos escolhidos. Mistra seria mais uma garantia de sua segurança. Eu tenho muita sorte. Enquanto Leylin estava sentindo interiormente, sua expressão mudou de repente. A velha Baer parou a carruagem e amaldiçoou. Droga! Há problemas pela frente. Milímetro. Leylin pulou da carruagem. Sua clarividência e a qualidade de seu corpo agora facilitando a visão da cena à frente. Havia 3 carruagens alinhadas uma na frente da outra e elas estavam cercadas por um grupo de criaturas. Era um grupo de monstros de pele verde, parecendo anões com distrofia muscular. Suas cabeças eram grandes e seus narizes e bocas se projetavam.
Eles estavam quase nus, segurando tacos de madeira, pedras e todo tipo de armas enquanto eles cercavam e atacavam as carruagens. Esse bando de gnomos está fora de novo. Eles estão preparando comida para ajudá-los durante o inverno? A velha Bayer amaldiçoou e riu amargamente. Receio que estamos em apuros. Esses goblins notaram a gente. Os goblins em sua linha de visão já haviam descoberto Leilin e despachado uma onda de correntes verdes que os rodeavam. Embora as lendas declarassem que duendes não poderiam nem vencer uma criança de 10 anos ou mais, Leilin imaginou que havia mais de 500 deles. Se os números fossem vastos, nas centenas e milhares, até mesmo Veakesvor possuía força aterrorizante. Isso não foi mesmo considerando os grandes goblins e bugbears nesta onda. Esses dois tipos de duendes tinham corpos semelhantes aos humanos normais. Eles ainda usavam armaduras esfarrapadas e tinham armas que exigiam guerreiros humanos de elite para cuidar. Para o inverno? Cuidando deles? Leilin recordou o conteúdo de um livro de geografia que lera antes. Os invernos extremamente frios nas terras do norte podem até congelar a terra. Sair nessas condições significa a morte certa. Os elfos e outros animais errantes no deserto, e até mesmo os orcs na Cordilheira Sunrise, todos atacam os humanos para construir suas reservas de comida, e nem se importam em começar as guerras. Essa era uma batalha pela sobrevivência, e por isso, quanto mais perto do inverno estivesse, mais esses seres vivos ficariam enlouquecidos. Isso porque se eles não tivessem comida suficiente, eles seriam os únicos mortos no final.